pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso congresso, primeira edição do Congresso Brasileiro de Metodologias Ativas no Ensino. Que satisfação estar aqui com vocês. Nosso primeiro dia já está quase no final, mas nós ainda temos aí mais palestras para poder falar um pouco e discutir essa temática que é muito importante, que é falar sobre metodologias ativas no ensino. E agora nós teremos aqui uma palestra, com o professor Elender Keuli de Souza, ele que vai falar sobre o uso da robótica alternativa educacional como ferramenta de ensino e aprendizagem. O professor Elender, ele é doutorando profissional em Ciências e Matemática pela Rede Sim Unifap. Ele é mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFAP e especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, Gestão e Segurança em Redes de Computadores, Educação Profissional, Informática na Educação, Mídias na Educação e Educação Centrada na Aprendizagem. Educa Mais. Em Berlim, ele também é graduado em Tecnologia em Redes de Computadores e atualmente cursando licenciatura em Informática pelo IFAP. Complementando sua formação acadêmica, além de ter obtido formação técnica em Logística pela Faculdade de Macapá, o professor Elender possui uma vasta experiência na área de computação, com foco em redes de computadores, informática, programação, manutenção de computadores, internet das coisas, robótica alternativa educacional e logística em cadeia de suprimento em TI. Ele atua como analista de segurança da informação, é diretor de planejamento e projetos e assessor para projetos educacionais especiais. Possui também aí uma ampla experiência como docente em cursos superiores e técnicos profissionalizantes, tanto presenciais quanto na modalidade à distância. É membro do Grupo de Pesquisa Tecnologia da Informação da Amazônia, o GPTICAM, e do Grupo de Modelagem Aplicada ao Ensino de Ciências, GEMAEC. É consultor em robótica educacional, STEAM, cultura e espaços makers. Gente, que currículo extraordinário. Tenho certeza, professor Elender, que o senhor vai contribuir e enriquecer muito a nossa programação aqui. Então, para poder falar um pouquinho sobre o uso de robótica, na educação, professor Elender, a palavra é com o senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso congresso. Olá, pessoal. Eu me chamo Elender Queu de Souza, sou professor e estarei hoje apresentando para vocês a palestra sobre o uso da robótica alternativa educacional como ferramenta de ensino-aprendizagem no primeiro Congresso Brasileiro de Metodologias Ativos no Ensino. Falar um pouquinho de mim, né, da minha experiência, da minha formação, né. Eu sou graduado em rede de computadores, especialista em didática do ensino superior, gestão de segurança de rede de computadores, educação profissional, informática na educação e mídias também na educação. Atualmente eu faço uma graduação em licenciatura em informática, que está concluindo, e sou mestre em educação profissional tecnológica e doutorando de ensino de ciência e matemática pela Universidade Federal do Amapá. Nosso objetivo é criar multiplicadores nessa palestra, demonstrar os conceitos, aplicação de robótica alternativa, o RAI, de forma prática, para que você possa aplicar esses conhecimentos e usar como essa ferramenta de ensino-aprendizagem. Mas para isso a gente precisa primeiro entender o contexto educacional. O que é a robótica educacional? Bom, segundo Samuel Papert, em Mid-Story, Crianças, Computadores e Ideias Poderosas, 1980, a robótica educacional é quando as crianças constroem algo que tem significado para elas, como uma construção com um computador ou um robô. Elas não apenas aprendem conceitos técnicos, mas também desenvolvem novas formas de pensar sobre o aprendizado em si. Quando a gente trabalha com robótica educacional, a gente consegue desenvolver o cognitivo dos alunos, as habilidades psicomotoras e as habilidades socioemocionais. Quando se fala em cognitivo, a gente consegue fazer uma grande leque do que o aluno começa a programar e começa a entender a lógica e acaba desenvolvendo novas habilidades cognitivas. E na parte de construções de robô, o aluno consegue desenvolver essa coordenação psicomotora, tanto porque ele constrói e desconstrói também, né? Socioemocional através de competições e trabalho em equipe. Então, a gente pode dizer que a robótica educacional é uma grande ferramenta que ajuda a construção
caráter do aluno, né? Tanto cognitivo, psicomotor e socioemocional. Entretanto, a gente precisa entender também que há dois tipos de robótica, a proprietária e a livre. Vamos da proprietária primeiro, entender qual é esse conceito. Bom, robótica proprietária são os kits educacionais, como o Lego, o Storm, o NX e outros derivados. Né? São kits que são pagos, que detêm direitos autorais. Já a livre, não. A livre se caracteriza por vários conceitos, como robótica sustentável, robótica livre, robótica pedagógica e robótica alternativa, que é a nossa principal pauta dessa palestra. É mostrar esses conceitos para vocês. Então, há duas diferenças. A paga, que possui direitos autorais, que estão presos aos kits, e a livre, que é uma forma de você desenvolver um aluno de forma simples. Entretanto, a proprietária, a gente pode dizer que não chega em todas as escolas, mas a livre sim, devido a seu baixo custo. A robótica educacional, uma coisa que é certo que o kit de robótica não é robótica educacional. Na verdade, é a estratégia que você usa. Então, a gente pode observar vários contextos. Os kits, muitos dizem que a robótica somente é o kit, não é. O modismo dos alunos, a educação pedagógica e a escola privada. Mas a robótica em si vai mais do que os kits, é um conceito. É quase um estilo de vida para o aluno. Vamos falar um pouquinho de cada um agora. Kits educacionais, como eu havia dito, são pagos, são proprietários, detêm direitos autorais. Um dos mais conhecidos é o Lego, que custa um valor muito elevado, então acaba não sendo atrativo para as escolas públicas. Custa chegar e a gente não consegue desenvolver os projetos para os alunos, os robôs, para a competição, porque eles sempre precisam de mais peças. E nós temos o modismo, né? Onde usar a robótica nas escolas vira uma moda, mas enfim, não atrelado tanto ao ensino e aprendizagem, sim uma forma de atrair público, alunos, né, para as escolas. Passa a ser uma moda. Né? E também temos a escola privada que faz aquela campanha, né, de que a melhor escola privada na OBR usa robótica. Nem toda vez é assim. Né? É um marketing que muitas escolas utilizam para arrecadar alunos para os cursos, principalmente escolas privadas. A robótica assim, educacional vai muito além dos kits. Como eu havia dito, trabalha muito o cognitivo do aluno. Não precisa ter um kit para desenvolver nas escolas. Basta o professor se planejar com antecedência, rolar uma estratégia, gamificar suas aulas utilizando a robótica. E é possível também usar algumas coisas, alguns kits, algumas placas conhecidas como Arduino, ESP32, Raspberry, são de baixo custo e você consegue fazer mais coisas com o aluno, desenvolver mais o aluno através dessas placas, que não deixam de ser os controladores para o aluno, onde envolve programação, certo? Também temos as robóticas das competições, né, onde as principais competições são a Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR, que é conhecida por ela estimular uma prova teórica, uma prova prática. O Torneio Brasil de Robótica, onde envolve apresentações culturais, prova de desafios, competições em equipe e prova teórica. A Fira Brasil, que detém o futebol entre robôs, Missão Impossível, e também a categoria de cabo de guerra e Sumo, que é conhecida como Cliffhanger. E dentre mais também temos o torneio juvenil de robótica, onde é um torneio bastante diversificado, com muitas categorias, resgate, dança, sumô, cabo de guerra, MMA, robôs de 3 quilos. Então, corrida de carrinhos é um torneio muito legal. Então, acaba desenvolvendo também bastante o aluno. E sem contar que esses torneios, essas competições ajudam o aluno, principalmente a trabalhar em equipe, porque são formadas equipes de escolas onde as mesmas participam de vários desafios. Então, querendo ou não, a robótica tem um poder de fazer com que o aluno trabalhe em equipe. Exemplos das modalidades: dança, sumô, que é esse daqui do lado direito, e cabo de guerra. Se você observar bem, muitas dessas competições acabam desenvolvendo o protagonismo do aluno. Exemplo, a dança em si, ela desenvolve o aluno muito, porque acaba tirando aquele nervosismo do aluno. Cabo de guerra é uma questão de força, atrito, então acaba havendo conceitos da física.
Então é uma competição dinâmica, é uma competição muito empolgante. A categoria de resgate é uma das mais difíceis para o aluno, envolve muito conhecimento e muita prática e muito treino para que o robô percorra o determinado percurso, capture o objeto e traga de volta. E o sumo, ou cliffhanger, também conhecido dependente da categoria da competição, envolve também muita programação, estratégia e peso de robô. Então, essas são algumas competições, modalidades que chamam bastante atenção e acabam desenvolvendo o aluno. Avançando. Aí a gente fica na dúvida, poxa, eu quero implementar a robótica na minha escola, mas não tenho recurso. E a gente sabe que o recurso é o último que chega na escola. Qual seria o primeiro passo? Bom, vou mostrar para vocês como foi que eu fiz para desenvolver esse projeto. No contexto escolar, a gente tem que procurar a infraestrutura do local. Se a escola tem uma sala, se tiver também não vai ter problema. A gente consegue desenvolver no campo livre até o pátio da escola. Procure também humano, pessoas, fator humano. Se tem pessoas que querem ajudar com o projeto, para que eles tenham, porque somente um professor é muito difícil. Procure apoio da coordenação. Esses são os passos que você vai desenvolver para implementar a robótica na sua escola. Procure materiais, material arduinos ou materiais alternativos que você possa fazer essa dinâmica. Então, no meu caso, eu uso bastante lixo eletrônico, materiais alternativos, como parafusos, canos, para desenvolver os robôs. É interessante também que esse ambiente escolar, nesse contexto, você tem uma mesa bruta com cadeiras e computadores. Se não for possível, utilize o que tem. E a questão do ferramental também. A gente utiliza bastante ferramentas como alicate, tesoura, martelo, serra. Procure também, se o modelo pedagógico da escola não contribuir como disciplina, com unidade curricular, o desenvolvimento de clubes de escola, clubes de garagem, para que você forme sua equipe. Lembrando que a robótica educacional ela é uma ferramenta de aprendizagem que se trabalha bastante em equipe, de forma a incluir os alunos que não praticam as atividades. Cultura Make uma grande ferramenta que ajuda no desenvolvimento. É interessante você saber que quem vai fazer os robôs, quem vai programar, não vai ser os professores, e sim o aluno. Então, é aquele faça você mesmo. Consiste na ideia que todos os indivíduos, desde a criança até os mais idosos, podem criar e construir objetos ou desenvolver projetos com as próprias mãos, baseados no ambiente de colaboração e transmissão de informações entre pessoas e grupos. Uma das principais características dessa cultura é o espaço físico, que a gente vai conhecer como espaço maker, ou oficina de garagem. Surgiu a partir dos movimentos do It Yourself, faça você mesmo, ou faça com outros, que ganharam força nas décadas de 1960 e 1970, devido às guerras do Vietnã e às grandes guerras. Houve-se uma grande necessidade desse faça você mesmo, não ter mão de obra disponível no mercado para pequenos serviços. Então, eu posso fazer. Então, essa é a cultura maker, eu posso fazer. Faça você mesmo. Espaço maker, a palavra dos inglês, significa fabricante, construtor. Sendo assim, o espaço maker nada mais é que um local em que as pessoas têm a oportunidade de criar e construir, utilizando ferramentas aliadas a tecnologias. Como eu havia dito, o espaço maker é uma oficina de garagem. Não é um laboratório em si. Há muita confusão de dizer, laboratório maker. Não, espaço maker, espaço livre, espaço de criação, prototipagem, ideias. Aí a gente chega no conceito de robótica alternativa, né? Que conceito é esse? Esse é um conceito meu que foi desenvolvido em 2018, onde eu era professor da Escola Estadual da Virgulino, e implementei esse curso devido ao recurso e poucos materiais. A gente não disponibilizar e participar das competições. A gente tinha apenas um robô Lego. Infelizmente faltava muita peça e através disso a gente não conseguia participar em outras competições, somente em uma modalidade. Então, sendo assim, implementei esse modelo, que tem os objetivos de formar uma educação pautada no produtivo do aluno, tornar a robótica educacional acessível para qualquer aluno, sem recurso, utilizar o lixo eletrônico e materiais alternativos para a construção de robôs e contribuir com o meio ambiente. Bom, se você observar bem, o lixo eletrônico é um mal, é uma causa de muitos problemas na sociedade. Ele está descartado no meio ambiente de forma incorreta.
Então, o que é que a gente faz? A gente recolhe, a gente pega aquelas impressoras velhas, aqueles computadores, aqueles aparelhos domésticos e começa a desmontar e tirar as peças de lá para construir os robôs. Então, querendo ou não, a gente contribui com o meio ambiente através de uma coleta. E acaba tornando mais acessível porque qualquer pessoa consegue coletar um lixo eletrônico. Eu não preciso do kit, sim uma estratégia. Então, eu recolhendo esse lixo, eu tenho materiais para desenvolver robôs. Sendo que o aluno vai ser o protagonista, ele vai ser o construtor do seu próprio robô. Então, isso se torna mais acessível, contribui com o meio ambiente, faz o aluno pautar no protagonismo dele, porque a ideia vai ser dele. Aí o professor entra só apenas como mediador, como mentor desse projeto. E essa ideia surgiu em 2018, Robótica Alternativa, no curso de Informática do Instituto Federal do Amapá, onde eu sou aluno. Ainda tem o objetivo de participar em competições, né? Querendo ou não, é um momento muito bom para o aluno botar tudo em prática em competições. Exemplo aqui, ó, tem uma figura, 3 lixos eletrônicos, alunos coletando, demonstrando, desmontando as máquinas. Essa foi uma coleta que a gente fez, foi bastante, muitas impressoras, grande porte, então tinha muitas peças, muitos motores. A partir desse conceito de aproveitar, fazer essa reciclagem, nós conseguimos muito material para grandes projetos. E as carcaças das impressoras, as carcaças plásticas, que também é um mal, a gente conseguiu destruir elas, fazer com que ela virasse um tipo de areia para que fosse atribuída ao cimento, uma forma de impermeabilizante. Então, se você observar bem, são várias ações que desenvolvem esse conceito de robótica alternativa, tanto desde a coleta do lixo até o produto final, que é o robô. Nós também temos uma parte cultural, quando se fala em robótica alternativa, se fala no conceito de a robótica ser multidisciplinar ou interdisciplinar. Conseguimos também, em 2021, atribuir à robótica a cultura, ao Marabás, que é uma cultura do povo amapaense. Então, a gente tem o protagonismo do aluno através da robótica, conhecido como Grupo Marabout, dentro do projeto Dança de Robôs no Meio do Mundo, devido à nossa localização do Amapá estar na linha do Equador, bem ao centro do mundo. A gente denominou esse nome para fazer referência à nossa cidade. Então, o que, é que a gente vê aqui? Nós temos protagonismo do aluno através da dança, porque, querendo ou não, essa aqui foi uma experiência muito marcante, um projeto, uma linha muito boa, porque fez com que o aluno conhecesse um pouco da sua história, através dos quilombolas, pesquisas e oficina de campo, onde os alunos tiveram interação com o povo quilombola, para saber quais são as suas tradições, como é que se dança, como é que se toca a caixa, como se toca o ladrão de um mar abaixo, que é uma cultura totalmente povo amapaense. A seguir aqui o vídeo, olha, é um vídeo que foi desenvolvido com forma de produção, como é que faz o mar abaixo, o Marabout, com o projeto Dança de Robôs no meio do mundo. Beija-flor voando, beija-flor dourado, beija-flor brilhando, beija-flor sagrado, beija-flor voando, beija-flor. Avançando. Em competições também, através da robótica alternativa, eu lembro que a competição a gente começou em 2018, a gente conseguiu o primeiro lugar no Campeonato Internacional de Robótica, apenas com um robô, e daí eu achei a necessidade de criar essa estratégia de construir robôs com sucata, porque era muito difícil viajar e a chance de a gente perder em uma categoria era muito grande. Então a gente desenvolveu esse conceito de usar o lixo eletrônico e aumentar os robôs. Em 2020, em 2019 a gente conseguiu o primeiro e o segundo lugar em categoria fechada no internacional e no nacional também. Então, todos esses anos, até o ano de 2023, nós conseguimos grandes resultados. Em 2022 foi nosso ápice, onde a gente conseguiu 10 primeiros lugares numa competição internacional e categorias e segundos lugares e também primeiro lugar em nacional também, no TJR e no ITR, que foi a competição. Então,
É uma robótica de grandes resultados. A maioria desses alunos já estão empregados, já cursaram ensino superior, foram alunos que trabalharam, desenvolveram seu cognitivo, entenderam as matérias abstratas, tanto como matemática e física, porque era necessário bolar estratégia nas competições, e hoje eles se encontram bastante encaminhados. Conseguimos também o primeiro lugar na feira de ciência através do computador Sub-Zero, que era um computador movido a nitrogênio, para a forma de resfriar a sua CPU. Aí nós temos a aplicação da RAI na matemática, exemplo, para entender, né? Porque a gente acha que é abstrato trabalhar robótica, mas não, ela está interligada. Aqui nós estamos trabalhando com o Scratch para fazer o robô andar um determinado percurso entre o plano cartesiano, x e y, em cada quadrante. Então, se você observar bem essa aplicação da robótica, você consegue fazer isso numa competição de seguidor de linha. O aluno começa a entender os planos cartesianos, as suas coordenadas. Então, é uma aplicação. Você pode usar o Scratch, pode desenvolver um robô que faça de resgate, que siga determinadas coordenadas. É uma aplicação, é uma de muitas, na verdade. No contexto da física e da aplicação, cabo de guerra envolve muito tração, força, então atrito também. Bom, na nossa competição, a gente treinava o aluno também para entender essa parte, porque é uma parte muito abstrata na matéria para o aluno. Então, na prática, eles conseguiram entender que nem toda vez o robô mais forte ganha. Há um conjunto de coisas que é necessário ter. Atrito da superfície, bateria e também o emocional do aluno. Porque, querendo ou não, ao aluno participar, traz nervosismo. É muita responsabilidade. E também na parte de montagem de circuitos eletrônicos, como o Arduino, a gente usa bastante o conceito da física, porque o aluno começa a entender o que é voltagem, o que é corrente contínua, o que é corrente alternada, o que é um diodo, o que é resistência, o que é ampere, o que são elétrons. São essas aplicações que fazem com que a aula seja mais dinâmica. O aluno tenha essa prática, esse tocar no equipamento. Outra aplicação também aqui é com a mecânica oscilatória, fazer com que os robôs se movimentem através de vibrações, ou utilizar a sucata, né, de forma artesanal, que cria ambientes interessantes. Exemplo, o robô que desenha através das vibrações, o carrinho que gira com motor, uma pilha. Isso tudo, pessoal, está descartado no meio ambiente, está contaminando. Então, é necessário ter esse olhar, coletar isso daí, atribuir uma gamificação para quem consegue trazer e fazer essas novas práticas inovadoras de ensino. Avançando aqui, materiais que pode desenvolver, ó, os principais que a gente utiliza bastante. Nós temos aqui bateria de notebook usada, viciada. Isso aqui cria um grande mal no meio ambiente. Você pode colocar o aluno para desmontar elas, porque elas possuem células recarregáveis. A partir desse conceito, você pode substituir as pilhas. Querendo ou não, é um custo para desenvolver um projeto. Comprar pilhas, muitas pilhas. A gente utiliza baterias de notebook através das coletas, começa a solicitar, pede para que os parentes dos alunos tragam, doem, e a gente desmonta e acaba fazendo vários projetos com isso. Motorzinho DC, encontra-se qualquer quase eletrodoméstico, qualquer brinquedo, de forma descartável também. Fazer um motorzinho funcionar com uma pilha é um momento mágico para o aluno. Tampinhas de garrafa PET também, como forma de montar robôs, criar robôs através de montagem de um em cima do outro, escovas também, e garrafinhas PET. Isso também contribui bastante com o meio ambiente e com o desenvolvimento do aluno através desse modelo de robótica alternativa. E chego isso, finalizando aqui minha apresentação, queria fazer o fechamento, né? Explicar que a robótica alternativa é um conceito, não se vende, apenas se aplica. Se cria alternativas para o aluno desenvolver, tanto na parte de física, matemática, é multidisciplinar. Você pode aplicar em qualquer área. Segue aqui meu Instagram, qualquer coisa pode fazer contato. E obrigado, viu? Valeu.